volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de DORT, ou como as pessoas falavam antigamente, lesão por esforço repetido. E para responder as perguntas nossas e as que chegaram de casa, participam desse programa conosco hoje os ortopedistas cirurgiões de mão, Dr. Pedro José Pires Neto e Dr. Kleber Elias Tavares, ambos médicos cooperados da Unimed BH. E chegou o elogio para você, viu, doutor Pedro? A Cristina Diniz, lá do Bairro Funcionários, disse que você é o melhor cirurgião do Brasil, que ela foi operada por você. Obrigado, boa noite, Cristina. A Thaís do Bar Glória, ela pergunta o seguinte: o uso de tala nas mãos ajuda a melhorar a posição ou ela só deve ser usada quando há lesão? Então, ou seja, a pessoa que precisa trabalhar digitando, utilizar aquelas talas que de alguma forma imobilizam a mão, isso seria benéfico ou não deve ser usado? Olha, as talas, elas devem ser usadas para repouso do membro, ou seja, como forma de tratamento. Ela, apesar de ser chamada tala de digitador, ela não deve ser utilizada para digitação, porque ao travar o punho, o que vai acontecer? Você vai tentar competir com a tala e vai aparecer dores em outros locais, porque você fica competindo com aquela tala. Então, um suporte para você apoiar o punho, isso pode dar uma velocidade mais normal para aquela pessoa, ela vai digitar mais normal e ela repousa. Então, tem hora que ela precisa fletir, estender o punho, então isso permite. A tala já não permite isso. Então, as talas são para tratamento. Ela não deve ser usada... você para e usa a tala. Não... Elas não devem ser utilizadas para o... Durante o exercício, para fazendo atividade. Para atividade. Ah, tá. O Alcino, lá do Bairro Sagrada Família, está sempre participando com a gente. Um abraço para você, Alcino. Ele diz o seguinte: quando ele trabalhava, muitas pessoas se aposentaram. E o INSS alegou que essa dor que pode surgir é psicológica ou tem esse fundo psicossomático. Ele gostaria de saber se seria realmente motivo para aposentadoria e se essa dor poderia ter esse fundo psicológico ou psicossomático, doutor Kleber. Eu vou falar um pouco sobre a tala. Claro, claro. O ser humano evoluiu alguns milhões de anos para ter um punho tão perfeito e a mão tão perfeita. Então você amarrar esse punho e tirar do ser humano... Tudo que a natureza te deu ao longo milhões de anos levou para evoluir, é extremamente pouco inteligente. Entendo, para fazer atividade, né? Sobre a questão da aposentadoria, cada paciente é um paciente. E cada paciente tem um diagnóstico. E esse paciente tem um diagnóstico preciso, ele tem que ser tratado, ele tem que ter aderência ao tratamento, ele pode ter que mudar o estilo de vida dele e então ele vai encontrar o sucesso para tratar. Né? Agora, lógico que pacientes que passam por um caminhão de profissionais médicos que não são especialistas na área, por exemplo, eu não me meto em áreas que eu não domino. Eu sei o que eu sei e eu sei o que eu não sei. Se eu posso encaminhar para uma pessoa que sabe mais do que aquele assunto, certamente eu vou recomendar. Aquilo que eu domino, eu assumo e faço o melhor que eu consigo. Então, esse paciente, ele tem que ser acolhido, ser entendido, ter uma relação de empatia com ele. Isso é fundamental, realmente. Se ele passou por um sofrimento longo de ausência de diagnóstico com dor. Que isso às vezes acontece, né? A pessoa tem que trazer ele da expectativa aqui para a realidade, que já está aqui, para ele mostrar que essa é a realidade, não é aquilo. Né? E se ele tiver um problema psicológico, é possivelmente tratar. Quando some o problema da dor, não é possível, ele vai entender que o estresse passou, que ele está recuperado, que ele pode fazer qualquer atividade que todo mundo faz. Porque realmente você conviver com uma dor durante um período muito longo é uma coisa que vai te minando. Claro. Né? Você ficar com aquela dor que está te incomodando e às vezes você ou não tem um resultado bom em um determinado tratamento ou não teve um diagnóstico preciso. Então você conviver com isso mina realmente o seu não é nem o seu psicológico, mas te mina sua energia. O ser né? humano. E mais um outro aqui perguntando também sobre questões psicológicas, é o Glauco lá do Floresta, mas aí no caso dele, ele diz o seguinte, que não tem a ver com a repetição de mão e tudo, mas é com o brilho do computador, que mesmo ele diminuindo com o brilho do computador, ele tem problemas no dia a dia de estresse mental
e essas questões psicológicas, ou seja, parece que o excesso de estímulo visual interfere no mental dele. Mas aí eu acho que não seria até uma questão para os cirurgiões aqui, seria né? um oftalmologista. Uma somatória, ele vai ter que ver se tem algum problema desse, né? Agora, pegando esse gancho da parte emocional, uma pessoa que, teoricamente, teve um problema, às vezes ele adoeceu naquela atividade, que podia ser, não é da própria atividade, mas da conjuntura que você está colocando, do estresse, daquela coisa toda. A cobrança. Ele saiu, ficou 2, 3 meses. Ao voltar, ele tem aquele receio. Será que eu vou ter o problema? Ou seja, eu tenho uma condição emocional para voltar àquela atividade? Então, muitas vezes, precisa ver se no meio ele não tinha uma rejeição, se ele não estava adaptado, se não tinha prazer naquela atividade, porque às vezes pode ser esse lado que ele está negando a melhora para voltar à atividade com receio de adoecer, ou se ele entender que aquilo foi o que causou, né? Até inconscientemente, às vezes, inconscientemente, né? Ou se aquele. Então, isso faz parte, às vezes, da necessidade dele ter um apoio emocional, dele ter um preparo psicológico para voltar até aquela atividade. E uma avaliação, né? Outro ponto fundamental é que quando você cura um paciente, ele morre de medo de ir para a empresa e alguém interpretar que ele é um aleijado e ser demitido. Então, a gente tem que ter a preocupação que eu tenho de fazer um relatório de que ele está curado, que aquilo não vai se repetir e que aquela atividade que ele faz, ele não vai ter nenhuma dificuldade, que a doença não vai voltar. Para o patrão dele não ser perverso com ele. Não, mas existe, claro que existe esse medo, né? De você perder, às vezes, a sua posição no trabalho. Só comentando aqui que o Glauco, lá do Baia Floresta, ele diz que o programa está muito bom e que é um tema muito importante. Então, eu agradeço a vocês, médicos, que vocês estão fazendo este programa. Só alguma coisa antes da gente finalizar, que o tempo está acabando. Quando a gente tem dor, principalmente, né, em articulação e dor, a gente chega em casa e fica na dúvida, eu ponho água quente ou eu ponho gelo? O que eu faço? Ou nenhum dos dois? Você riu aí, né, doutor Kleber? Existem coisas que podem ajudar a aliviar, que podem ser feitas, ou nenhum dos dois? O agudo, que a gente sabe, é o seguinte, toda lesão aguda, uma contusão, ou esse que ele começou naquele dia, o início é gelo. Né? Algumas pessoas têm uma intolerância ao gelo, aí vai ter que, não vai servir. Mas na maioria das vezes, nas primeiras 24 horas, o gelo costuma melhorar aquela dor e impede que ela inche, que ela demacie, e com isso começa a ter outros problemas. Né? Tá certo. Outra coisa, a gente falou aqui de ginástica laboral, agora eu gostaria de outras terapias. Por exemplo, a acupuntura e a própria fisioterapia podem ajudar? Toda a medicina é feita num conjunto de atividades, né? Então, as coisas se somam. Certo. Né? Então, a fisioterapia tem um papel importantíssimo de reabilitar, de se somar ao trabalho. E a fisioterapia evoluiu muito. Tem profissionais só de mão, só de ombro. Então, isso ajuda demais. Né? A acupuntura, ela tem um papel importante. Mas é o seguinte, só pode fazer a acupuntura o que tem diagnóstico. E se tem outro método. Se eu tenho um diagnóstico, às vezes se eu fizer acupuntura no paciente com dor, sem saber o que é, eu posso estar postergando um diagnóstico e perdendo o just in time da intervenção. Entendi. Então, tem que fazer, pode-se optar, mas tem que ter um diagnóstico preciso, ver quais as possibilidades de intervenção e só naquela possibilidade de justa, com diagnóstico preciso, utilizando todos os métodos. A acupuntura também como uma terapia, né? Como coadjuvante. Aliás, isso em tudo, né? Porque às vezes a gente, quando está sentindo qualquer coisa, a gente toma um medicamento que pode mascarar a verdadeira causa do problema. Principalmente os anti-inflamatórios, né, devem ser evitados. Se ele teve uma dor, um analgésico simples, né, para poder cessar naquele momento. Agora, a persistência, aquela automedicação com anti-inflamatórios pode mascarar e atrapalhar um diagnóstico mais precoce. Né? Nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer a presença, a participação de vocês e, como eu falei lá no início do programa, a disponibilidade em esclarecer as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Bom, nós chegamos ao final, mas antes a gente gostaria de dar um recado que, na verdade, é um agradecimento, porque o mês de maio ele é especial para a campanha Faço Parte, que está completando 7 anos de muito trabalho e dedicação. O nosso maior presente é você, que apoia e participa da campanha doando o valor que puder.
Então, assim, a campanha Faço Parte continua a missão de revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade, construir a Catedral Cristo Rei e fortalecer os nossos meios de comunicação. Então, sintonize a Rádio América, AM 750, no Momento Faço Parte. É de segunda a sexta-feira, ao 12h15. E confira também os programas especiais de aniversário. Campanha Faço Parte, 7 anos e o maior presente é você. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim. Mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta-feira, 1 da tarde. E também pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no seu coração. E pense saúde sempre.